Você pode aplaudir a Jesus, amém. Graças a Deus. Que a paz do Senhor seja com todos vocês, amém. Quem aqui está visitando a gente? Tem alguém aqui na minha esquerda visitando? Tem alguém que está visitando a gente aqui? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Lá atrás também, Deus abençoe. Aqui na minha direita tem alguém que visita a gente? Todos da casa. Então são todos bem-vindos em nome de Jesus. Vocês podem sentar. Aqui nós celebramos, adoramos somente o nome do nosso Senhor Jesus, o nome daquele que é digno de receber o louvor e a adoração, né? O nosso Jesus, que Ele é Pai, Ele é o nosso Abba, Ele é o nosso Pai, Ele é aquele que supre as nossas necessidades. Queridos, eu não sei se você sabe, né, que o mês de maio não é apenas conhecido como o mês do casamento, o mês das noivas. Não, irmão, sabe por quê? Porque mês de maio é conhecido também como mês da família, né? Então é uma tradição, mês da família. Como o pastor Múcio bem falou, não tem como a gente ter uma sociedade forte, não tem como nós termos uma igreja forte, uma cidade, um estado forte, se a família não for forte. A grande questão é, onde é que nós estamos firmando o nosso alicerce? Porque se o alicerce não estiver firmado em Cristo, não vai ser forte. Aí vai vir um vendaval, vai vir uma tempestade, vão vir os ventos fortes, né, e vai destruir a casa. Esse é o objetivo do Senhor? Claro que não. O objetivo do Senhor é que nós possamos permanecer firmes, apesar de todas as circunstâncias, apesar de todos os vendavais, apesar de todo o terremoto, apesar de todo intento do maligno contra a família. E eu quero meditar com vocês nessa noite sobre algumas palavras de Jesus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Hoje, mais uma vez, não vou colocar slide, eu vou pregar aqui com vocês, nessa ministração mais direta. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura a partir do versículo 32. E nós vamos ter somente três lições, somente três lições muito diretas, muito simples, mas lições que mudam a nossa vida. Quem diz amém por isso? Querido, a palavra de Deus muda a nossa vida, ela muda a nossa história. A palavra de Deus, ela traz a revelação do Pai para mim e para você. Essa palavra daqui traz a revelação do Pai para mim e para você. E essa revelação, ela impacta a nossa vida, né? Ela impacta a nossa vida. E a palavra muda, a palavra nos diz que a mensagem de Deus, ela é um martelo que esmiuça, que esmaga a penha, a rocha, né? Não há coração duro que não venha resistir à palavra de Deus. Nós cremos nisso. Você diz amém? Então, as palavras de Jesus, em Marcos 14, 32, diz assim: então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. E começou a ficar aflito e angustiado. Olha só, aflito e angustiado. Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Interessante, né? Jesus está dizendo que ele estava triste, numa tristeza mortal. E ele não vai dizer: orem para que o Pai traga uma alegria. Não. O que é que ele vai dizer? Vigiem. Olha a importância de quando nós estamos tristes, porque nós ficamos tristes e passamos por tristezas, passamos por decepções, a gente tem que ficar o quê? É aí onde nós precisamos vigiar. Por quê? Porque o nosso coração, ele fica vulnerável com a tristeza, ele fica vulnerável com as perdas, com as situações difíceis que enfrentamos. Porque se nós não vigiarmos em Deus, o inimigo, ele vai achar brecha e vai, sabe o quê? Ele vai desanimar você, ele vai sugar as suas forças, ele vai trabalhar com que você desacredite das promessas que Deus fez a você. Olha só, por quê? Porque nós somos corpo, alma e espírito, e a nossa alma, ela fica angustiada, ela fica pesada. Mas pastor, eu achava que ser crente era só vitória todo dia. Eu sinto muito de dizer que esse evangelho é mentiroso, não é verdade. Não é só vitória todo dia. Se o nosso Jesus, ele ficou angustiado, se o nosso Jesus, ele vai dar um alerta para Pedro, Tiago e João, para que eles pudessem vigiar, mas o coração deles estava aflito, o coração de Jesus estava triste. Querido, vê só, você tem que vigiar pela sua família. Você diz amém por isso?
Tem que vigiar. Você, sacerdote, vigie pela sua esposa. Você, esposa, vigie pelo seu marido. Como assim? Estejam juntos, fechando as brechas. É isso. Estejam juntos. Mas, pastor, cada um não vai dar conta de si mesmo a Deus? Sim, vai. Mas como é, por exemplo, você que é casado, como é que você quer estar bem se o seu marido não está bem? Como é que você quer estar bem se a sua esposa não está bem? Se a sua esposa está triste, se o seu marido está angustiado, se seu filho está triste, a gente não consegue, na verdade, irmãos. Por quê? Porque nós somos família, nós estamos ali convivendo, caminhando junto, amamos um ao outro. E precisamos sim caminhar, não indo um lá na frente e outro atrás, não. Você já viu, né, casal que anda assim, um homem na frente e a mulher lá atrás? Que coisa horrível. Você concorda comigo? Que coisa horrível, né? E o cara andando, e a mulher lá atrás, às vezes com 2, 3, 4 meninos puxando. E o camarada, não, meu irmão, você tem que andar junto com ela. Ela tem que andar junto com você. Por quê? Juntos, família. Como? Dando glória a Deus e vigiando. Quem diz amém por isso? Vigiando, né? 35. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível fosse, afastada dele aquela hora. Olha a humanidade de Jesus. Orou ao Pai para que, se possível fosse, afastado dele aquela hora. E dizia, Abba, Paizinho, Pai querido. Fosse no Nordeste, Painho. Era assim que é o Abba. É a maneira próxima, maneira, né? Abba, Pai, tudo que é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele, não pode vigiar nem por uma hora. Vigiem e orem, porque para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne, ela é o que, irmãos? Mas a carne, ela é fraca. Mais uma vez, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Você diz amém por isso? Repetindo as mesmas palavras. Abba, Paizinho, se possível, passe de mim esse cálice. Existem mais de 250 denominações para Deus em toda a Bíblia, no que diz respeito não somente à paternidade, mas à grandeza e à majestade de Deus, mas também no que diz respeito à sua paternidade. Em toda a Bíblia nós vamos encontrar os escritores inspirados pelo Espírito Santo, referindo-se a Deus como o Pai. Pai. Agora é interessante, né, que a palavra de Deus, em João capítulo 1, versículo 12, diz que todos aqueles que creem em Cristo, esses são chamados o que? Filhos de Deus. Você diz amém por isso? Então, o mundo diz assim, todo mundo é filho de Deus. Não, não é. Não é todo mundo que é filho de Deus. São os crentes que são filhos de Deus? Não, não são os crentes. Filho de Deus é todo aquele que reconhece o sacrifício de Jesus na cruz como seu Senhor, único e suficiente Salvador, e passa a fazer parte da família de Deus. É interessante que Deus, ele quer ser pai de todos, mas a escolha de se tornar filho é individual. Deus, ele quer ser o pai de todos os homens, de toda a humanidade, mas a escolha de se tornar filho é de cada um de nós. Quantos filhos tem aqui nessa noite louvando ao Pai? Diz amém, querido? Você diz amém? Aleluia. Os dias são desafiadores, os dias são difíceis, crise na saúde há mais de um ano, né? Crise financeira, crise política, crise de valores no mundo inteiro, crise em todo lugar. Se nós não permanecermos firmes na palavra de Deus, onde é que a gente vai parar? Como é que a gente vai ficar? Se nós não tomamos posse dessa palavra, como ficaremos nós? Misericórdia. A nossa fé está sendo provada a cada dia, sim. Mas quando a nossa fé é provada, a nossa conduta de filho é revelada. Quem diz amém por isso? A nossa conduta é revelada. Quando o negócio aperta, é aí que a gente vai ver quem vai dar glória a Deus ou quem vai murmurar. Quando o negócio aperta, a gente vai ver quem vai correr para os braços do Pai, ou vai abandonar a igreja dizendo assim, não quero mais saber, porque eu achei, porque me deixaram, porque eu achei que era isso, porque eu caminhei sozinho. Querido, quando o negócio aperta, é aí onde a gente vai ver a conduta.
E a nossa conduta tem que ser de filho. E qual é a conduta de filho? A conduta que é firmada na bendita palavra de Deus. Aleluia. Porque, querido, diante de situações difíceis, ou nós decidimos confiar em Deus ou não. Muito simples. Ou eu confio em Deus em relação a todas as coisas, ou eu vou surtar. Ou eu confio em Deus a despeito de tudo aquilo que falam, por exemplo, do que acontece, do que está acontecendo no nosso Brasil, ou eu vou ser levado pelas circunstâncias, ou vou ser levado pelo medo, ou vou ser levado pelo pavor. E Satanás, ele só quer essa brecha. É por isso que nós temos que vigiar. Vigiar em quê? Nas promessas do Senhor. Vigiar o quê? Na palavra dele. Queridos, olha, o Senhor prometeu que enquanto a igreja dele está aqui, tem provisão. Você diz amém por isso? O meu filho certa vez estava conversando comigo, não, foi a Marília, conversando comigo, e a Marília disse: pai, a água do mundo está acabando. Eu disse: é verdade, a gente tem que cuidar da água. Mas e se a água acabar, a gente ficar com sede? Eu disse: filha, a água do mundo nunca vai acabar enquanto a igreja do Senhor estiver aqui. Não vai. Por que você está dizendo isso, pai? Porque existe uma providência do pai. Claro que eu não falei providência para ela. Eu disse: tem um cuidado de papai do céu. Claro que tem algo de Deus o quê? Que vai sustentar a minha, você é promessa do pai. No mundo tereis paz, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Diante de todas as circunstâncias, nós podemos confiar no nosso Deus. Nós podemos confiar no nosso Pai. Mas, pastor, eu recebi um diagnóstico médico. Eu confio em Deus. Mas, pastor, o meu marido disse que ia sair de casa. Eu confio em Deus. Mas, pastor, a minha esposa disse que não queria mais saber de mim. Eu confio em Deus. Confio no Senhor. Mas disseram que no trabalho iam cortar não sei quanto. Eu confio em Deus. Se eu sair desse trabalho, eu creio que Deus vai me dar outro melhor. Vamos dar outro melhor, tranquilo. Porque ou sou engolido pelas circunstâncias, ou eu creio na palavra de providência. Quem diz amém por isso? Creia nas palavras de providência do Senhor. No momento de maior angústia, tristeza e dor, Jesus nos ensina a manter o nosso coração de filho protegido. Aleluia. Manter o coração de filho protegido. É isso que eu quero falar para você. Manter o coração de filho. Jesus estava a poucas horas da crucificação, estava a poucos minutos de ser traído, estava a poucos minutos de ser levado para a casa do sumo sacerdote, para aquele julgamento todo fajuto, que a gente sabe como foi, né? A gente sabe, estava próximo ali a acontecer coisas terríveis no que diz respeito. E Jesus, olha só, olha como o nosso Jesus, ele é misericordioso. Como um homem, ele vai dizer assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, se possível, passa de mim tudo aquilo que estava planejado. Eu acredito que ali o mundo deu uma pausa. O mundo deu uma pausa. Já pensou? O mundo espiritual deu uma pausa. Porque se Jesus, se terminasse aí a sua frase, eu e você, a gente estava frito, meu irmão. Eu e você, a gente estava frito. Aí Jesus dizia assim: puxa vida, eu não vou para a cruz, eu fico aqui de boa, volto para o Pai, mas eles que pecaram aí, que se resolvam. Não. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, aí tira a pausa do mundo espiritual e volta tudo ao normal. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Pai. Olha aí, a tua vontade, Pai. Tudo bem, pastor, o senhor está falando de como manter o coração de filho diante de todas as circunstâncias adversas. O que é que eu faço? Primeiro, muito simples e poderoso. Número 1, está aqui anotado. Número 1, Deus é Pai e é soberano. Creia nisso. Ele é Pai e é soberano. Creia nisso. E dizia: Abba, Pai, tudo te é o quê? Possível. Tudo te é possível. Ele não está perguntando, ele está afirmando. Tudo é possível, sim, tudo é possível àquele que crê, tudo é possível àquele que tem fé, tudo é possível àquele que libera uma palavra no reino espiritual. Você diz amém por isso? Ah, pastor, mas minha fé é pequena. Quantos aqui tem fé pequena? A minha é. A minha é. Mas lembre da frase, guarde isso. Fé pequena no Deus grande, resolve.
Fé pequena no Deus grande resolve. Eu creio. E dizia, Abba, Pai. Dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Aleluia. É uma expressão, essa expressão Abba, como eu acabei de falar para você, é uma expressão que denota uma maneira extremamente íntima de se chamar um pai, tal como as crianças clamavam aos seus pais naquela época. Meu papai, tudo é possível. Creia nisso verdadeiramente. Que Deus é seu pai. E o pai que cuida. Não é o pai que bate ao invés de falar, não. É o pai que dá providência. Não é o pai que tira, não. É o pai que dá em amor. Creia que Deus é seu pai. Se você entregou sua vida a Jesus, você é filho. E se você é filho, existe uma herança. E se você tem uma herança, essa herança ela é real em nome de Jesus. Então, se você é filho, você pode assentar na mesa do pai. E você pode desfrutar de todo o banquete que ele tem para você. Por quê? Tem uma promessa. Tem uma promessa para mim e para você. Querido, veja bem, a nossa vida é feita de propósitos, ela é feita de promessas, ela é feita de palavras que o Senhor já liberou muito antes da gente, né? Muito antes da gente chegar aqui nessa terra, a gente nascer. Deus já tem tudo ali, ó. Deus já planejou tudo. O plano é dele. Agora a escolha de percorrer o caminho, óbvio, que é nossa. É nossa. E o filho, ele não precisa pedir, ele tem direito. Se é numa casa onde a normalidade ela existe, o filho vai lá e come o pão, ele abre a geladeira, ele come uma fruta, ele toma água. Por quê? Existe liberdade. Você já parou hoje para orar ao Deus Pai e falar tudo aquilo que estava no seu coração? As suas angústias, os seus medos, as suas decepções. Já parou para falar com Deus? O revés de ontem, a grande batalha que você vai enfrentar amanhã, porque tem batalhas na nossa vida que a gente não espera, de repente chega uma carta, é ou não é assim, irmãos? De repente chega uma notícia, e agora, o que é que eu vou fazer? Não sei. O que é que eu vou, não sei, olha para um lado, olha para o outro, não sabe como resolver. Perder a noite de sono, ficar nervoso, gritando com todo mundo, isso não resolve. Ou eu confio que o meu pai, ele é Deus soberano e que o escape vai chegar e que a situação vai ser resolvida, ou então, meu irmão, não adianta você crer na palavra. Não adianta. Eu prefiro acreditar. Eu prefiro acreditar. Eu prefiro crer de todo o meu coração. Senhor, está aqui, te apresento essa carta. Senhor, te apresento essa afronta. Senhor, te apresento esse diagnóstico. Senhor, te apresento essa notícia. Vocês lembram do rei, e agora? Você lembra de Isaías e o rei, vou lembrar o nome do rei. Quando recebe a carta de afronta de Senaqueribe, ele chama Isaías, e agora, meu Deus, lembra o nome do rei? Lembra. Que Deus deu mais 15 anos. Vou lembrar. Daqui a pouco eu vou lembrar. Ezequias, joia, obrigado. Falhou, né, irmão? Às vezes falha, né? Aí Ezequias recebe uma carta de afronta, aí ele vai fazer o quê? Ele vai chorar, vai para um lado, não, ele já tinha chorado, ele já tinha dado os danos para ele. Recebe a carta de afronta, o que é que ele vai dizer? Pai, essa afronta aqui, chama Isaías, aí os dois, Ezequias e Isaías, sobe para o templo, aí eles começam a orar, vai dizer assim, pai, essa carta de Senaqueribe, ela não é uma afronta contra mim, ela não é afronta contra Israel, ela não é afronta contra essa terra, é uma afronta contra o Senhor. Está aqui, o meu exército é pequeno, o meu exército comparado a Senaqueribe é pouco. Agora, o Senhor é soberano, está aqui ó, a carta. Senhor, resolve. E se você não conhece a história, depois dessa oração, Deus manda um anjo, onde todo o exército de Senaqueribe é dizimado por um anjo que o Senhor mandou. O que é isso? É confiar na providência. Eu vou sair daqui preferindo confiar na providência de Deus. Quem diz amém por isso? Está aí.
A segunda lição para mim e para você: continue apresentando suas súplicas ao Pai. Continue apresentando a Ele. Olha, afasta de mim esse cálice. Naquele momento de profunda angústia, Jesus clama para que ele fosse liberto daquela circunstância. Olha aí, você, filho, tem toda a liberdade de rasgar o seu coração diante do Abba. Ele não fará pré-julgamentos a seu respeito. Não, Jesus te entende, irmão. Jesus te entende. Jesus te entende, sim. Ele não vai ficar, não, meu irmão, pode abrir o coração, minha irmã, pode chorar, pode dizer todas as suas dores, as suas angústias, as suas dúvidas, pode falar tudo para o Abba, aleluia. Apresente suas súplicas ao Pai. Ele quer ouvir sua voz, Ele quer falar com você, Ele quer falar contigo e sempre ajudá-lo nos momentos e situações difíceis. Como é bom nós contarmos com Deus. Quantos aqui tem testemunhos para contar de uma situação difícil que orou e Deus resolveu? Quantos aqui tem testemunhos? Todo mundo tem aqui, os crentes tudinho. Se Ele resolveu ontem, se Ele te ajudou ontem, se Ele abriu o caminho no mar ontem para que você pudesse passar, por que não confiar nele hoje e amanhã? Irmão, vamos confiar em Deus. Vamos confiar em Deus. Vamos juntar a família, vamos orar. Juntar todo mundo e ora e apresenta ao Pai. Apresente ao Abba todas as suas súplicas. E por último, confie na vontade do Pai. Confie na vontade de Deus. E que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Sim, o que tu queres. Não o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Talvez, querido, essa seja a parte mais difícil para mim e para você. Abrir mão daquilo que muitas vezes a gente tanto sonhou, do que a gente tanto pensou, daquilo que nós somos tão apegados. Muitas vezes a resposta do Pai não vai ser aquela que a gente quer. Não. Muitas vezes a gente está pedindo para que algo permaneça e Deus, Ele quer tomar. Muitas vezes a gente está pedindo para que Deus, Ele supra, quando na verdade o suprimento não vai ser agora. Ele quer agora um momento de contrição, um momento de devoção. Não. Ele está permitindo que muitas pessoas atravessem o quê? Esse vale da sombra da morte, para quê? Para mostrar que Ele está com você, que Ele está comigo. E no tempo certo, daqui a pouco, você vai ver ali, a luz do sol, as sombras vão embora, e você vai caminhar aí nesse caminho aberto de sol. Poucas vezes, por até podemos pensar que o nosso Pai não está vendo o que estamos passando, ou que Ele não se importa conosco, mas isso não é verdade. Vamos ser semelhantes a Jesus, confiar na pronta palavra do Pai, aleluia. Entregar a Ele todas as nossas dores, todas as nossas angústias, para que a vontade do Pai continue a ser concretizada na nossa vida. Ou nós não acreditamos em Romanos 12:2? Eu creio em Romanos 12:2. Para que seja feita a tua boa, agradável e perfeita vontade. Essa é a vontade do Pai. Ela é boa, agradável e perfeita. No começo a gente pode nem perceber, nem entender, mas não tem problema. Ela é boa, agradável e o quê? E perfeita, porque a palavra de Deus, ela não falha, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E todo mundo conhece a história. E Jesus, ele foi preso, passou por um falso julgamento, ele foi crucificado, foi sepultado, mas a história termina aí? Termina não, meu irmão. A história não termina aqui. Ele ressuscitou. Passou a sexta, passou o sábado, e como eu sempre gosto de dizer, irmãos, olha, o domingo da ressurreição, ele sempre vai chegar. Você entende o peso dessa palavra? O domingo da ressurreição, ele vai chegar na sua vida.
O domingo da ressurreição, ele vai chegar diante da sua casa. O domingo da ressurreição, ele vai chegar e as circunstâncias serão transformadas. Filipenses 2 diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. E nós somos os grandes, beneficiados do sacrifício de Jesus e da sua ressurreição ao terceiro dia. Por isso, guarde essas 3 lições: que Deus, ele é soberano, que nós temos que apresentar as nossas súplicas ao Pai, e que nós precisamos confiar na sua boa, agradável e perfeita vontade. Quem diz amém por isso? Glória a Deus. Que seu relacionamento com o Abba, com o Pai, ele venha amadurecer a cada dia. Que ele venha crescer a cada dia. Aleluia. Que você venha conhecer a Deus mais a cada dia. Conhecer a Deus, pastor, sim, através dessa palavra. É através da palavra que eu conheço a Deus, que eu conheço ao Abba. Aleluia. 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 Você crê nessa palavra? Com a mesma reverência, vamos ficar de pé.